Olá, queridos, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa videoaula estaremos falando das funções orgânicas oxigenadas, tá? Quando eu falo em funções orgânicas, tá? Primeira coisa que deve vir à sua cabeça é o seguinte: o que são funções na química? Então, funções químicas são classes de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então não esqueça, tá? Funções na química. O que é isso? Classes de substâncias que apresentam propriedades, que apresentam características semelhantes. Quando eu disse, logo na introdução aí da nossa aula, falaremos das funções orgânicas do tipo oxigenadas. O que são funções orgânicas oxigenadas? Além de carbonos e hidrogênio, os compostos orgânicos terão a presença do elemento químico oxigênio. É importante destacar o seguinte, que quando a gente fala em funções orgânicas, a gente faz a introdução falando dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que apresentam somente os elementos carbono e hidrogênio. Quando eu falo em funções orgânicas do tipo oxigenadas, além do carbono e do hidrogênio, eu vou ter a presença também do elemento químico oxigênio. E a primeira que nós vamos estudar são os álcools. Álcools são compostos, tá, que vão apresentar o grupamento funcional hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Lembre-se que um carbono saturado é aquele que faz somente ligações simples. E também é importante lembrar para vocês que o carbono ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. E como é que se dão essas valências do carbono? Você pode ter 4 ligações simples, tudo bem? 2 simples e uma dupla, 2 duplas ou ainda uma tripla e uma simples. Quando eu digo para você que o carbono é saturado, isso quer dizer que ele faz 4 ligações simples. Todo e qualquer carbono saturado, ele apresenta hibridação ou hibridização do tipo sp3. Então aí nos seus materiais de estudo, você pode ver escrito também o seguinte, que os álcools são compostos que apresentam um grupamento funcional hidroxila ligado a um carbono do tipo sp3. Lembre-se que o carbono sp3 ele vai fazer 4 ligações simples. Então, todo e qualquer álcool vai ter uma estrutura semelhante a essa aqui. A hidroxila ligada a um carbono que faz 4 ligações simples. Observem aqui no primeiro exemplo. Eu posso falar que esse cara aqui é um álcool? Observem o seguinte. O carbono que está ligado à hidroxila, ele está ligado a 3 hidrogênios e a hidroxila. Então, aqui eu tenho um carbono saturado, um carbono sp3. Então, eu posso falar que neste primeiro exemplo, eu tenho um álcool. Olha o segundo exemplo. Veja o carbono que está ligado à hidroxila. Ele faz quantas ligações? 1, 2, 3 e mais uma aqui com o hidrogênio 4. Então, aqui eu tenho um carbono saturado ligado à hidroxila. Então, também tenho um álcool. Observem aqui, ó. A hidroxila está ligada a este carbono aqui. Esse carbono é um carbono que faz quantas ligações? Ele faz uma ligação com esse primeiro carboninho aqui, com esse carboninho da outra hidroxila, com a hidroxila e com o hidrogênio. Então você tem aqui a hidroxila ligada a um carbono saturado a um carbono sp3. Observem aqui a outra hidroxila, outro carbono que está ligado à hidroxila. Foi? Ó, esse carbono está ligado ao carbono aqui de cima, ao carbonozinho aqui da ponta, à hidroxila e ao hidrogênio. Então eu posso falar que aquele composto ali apresenta 2 ligações, apresenta 2 hidroxilas ligado a carbonos saturados. Então esse terceiro exemplo aqui, essa substância pertence à função orgânica álcool. Aqui embaixo, olha a hidroxila. A hidroxila está ligado a um carboninho. E esse carboninho, para ter um álcool, tá? Ele tem que fazer 4 ligações simples, ele tem que ser do tipo sp3. Ele faz uma ligação com a hidroxila, ele faz uma ligação aqui com este carboninho, e as 2 outras que faltam,
É com hidrogênio. Então, eu tenho um carbono aqui saturado ligado à hidroxila, um carbono sp3 ligado à hidroxila. Então, eu também posso falar que este composto do exemplo de número 4 é um álcool. Observação. Olha só, aqui você tem uma substância na qual você tem aqui a hidroxila ligada a um carbono. Esse carbono, observem, ele faz uma ligação dupla, uma simples com a hidroxila e uma simples com hidrogênio. Opa! Posso dizer que é um álcool? Não. Toda vez que a hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado que apresenta hibridação sp2, nós temos a função química chamada de enol. Por que é um enol? Por que não é um álcool? Ó, o composto acima não é um álcool, pois a hidroxila está ligada a um carbono insaturado com hibridação ou hibridização sp2. Não esqueça, toda vez que a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado com hibridização do tipo sp2, quando é que eu vou ter um carbono com hibridização do tipo sp2, Patrick? Quando você tiver esse carbono fazendo uma dupla e duas ligações simples. Então, esse carboninho aqui ele faz uma dupla, uma simples com a hidroxila e outra simples com o hidrogênio. Toda vez que você se deparar com uma situação dessa, a função orgânica que o composto pertence é um enol. Galera, uma coisa importante quando a gente trabalha com as funções orgânicas, tá? Vocês podem ter percebido nas aulas de hidrocarbonetos, é aprender a dar o nome aos compostos. Tá? E como se faz para dar nome a um álcool, que é a função que nós estamos abordando, a primeira função orgânica oxigenada? Você vai seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, você vai indicar a quantidade de carbonos que você tem na estrutura pelo prefixo. São os prefixos et, met, prop, but, pent e assim por diante. O afixo, tá, que está relacionado ao tipo de ligação que você tem entre os átomos de carbono na sua cadeia. Afixo an, para ligações simples entre os carbonos. Afixo en, ligação dupla entre dois átomos de carbono. Afixo in, uma ligação tripla entre dois átomos de carbono, e dien para duas duplas ligações entre carbonos, beleza? E como eu estou me referindo a um álcool, o sufixo ol. Por exemplo, aqui eu tenho um álcool? Sim. Por quê, Patrick? Porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Nesse caso, como é que eu vou dar um nome? Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. O prefixo para um carbono, met. Ok? Observe que esse carbono ele só faz ligações simples, então o afixo an. Então, mais an. Como é um álcool, sufixo ol. Então, o CH3OH é denominado de acordo com a IUPAC, é a nomenclatura que nós estamos aprendendo, que é a nomenclatura oficial, é o metanol. Aqui embaixo você tem CH3, CH2OH. É um álcool? Sim. Por quê, Patrick? Porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Quantos carbonos eu tenho aqui na estrutura? 1, 2. Então, prefixo para dois átomos de carbono, et. Observem que entre esse carbono não está representado, mas nós sabemos que eu tenho uma ligação simples. Então, afixo an. Então, et mais an. Como é um álcool, por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado, sufixo ol. Então, o CH3, CH2OH, de acordo com a IUPAC, a gente chama de etanol. Aqui em cima, é um álcool? Sim. Por quê, Patrick? Porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Mas preste atenção agora. Toda vez que você tem um álcool com 3 ou mais carbonos na cadeia, se faz necessário enumerar a cadeia carbônica de modo que a hidroxila, tá, na hora de nomear, fique com a menor numeração. Então vamos lá. Vou enumerar da esquerda para a direita. 1,
carbono 2, carbono 3. Vou pegar outra cor aqui no meu bolso e vou enumerar da direita para a esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Observem o seguinte, tá? Que a hidroxila, tanto enumerando da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, ficou com a numeração 2. E aí, o que você faz? Tanto faz esquerda-direita ou direita-esquerda neste caso. Quantos carbonos eu tenho aqui na cadeia? 1, 2, 3. Então, ó, o prefixo para 3 átomos de carbono, próprio. Observe que entre os carbonos só há ligações simples. Então, afixo amplo. Então, próprio mais amplo. Quando você for mencionar o sufixo -ol, se faz necessário indicar a posição da hidroxila na cadeia. Então, como a hidroxila está na posição 2, ó, propan 2-ol. Aqui embaixo, é um álcool? Sim. Por quê, Patrick? Observem que a hidroxila, ó, está ligado a um carbono saturado. Tá, como é que eu vou nomear esse cara? Observe que aqui você tem mais de 3 átomos de carbono. Então, se faz necessário enumerar a cadeia. Vou enumerar primeiramente da esquerda para a direita. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Vou enumerar da direita para a esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Observem que as ramificações, ó, a hidroxila, que é o grupamento funcional, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, ficou na posição de número 3. Tanto faz? Não, nesse caso não, porque eu tenho a presença do quê? Da insaturação. Então, para desempatar nesse caso, vou recorrer à insaturação. A insaturação obtém menor numeração da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Observem que da esquerda para a direita ela está na posição de número 4. E da direita para a esquerda ela está na posição de número 1. Então, a numeração correta neste caso, ó, vai ser da direita para a esquerda. Então, eu vou riscar aqui, ó, o que eu tinha numerado da esquerda para a direita. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho na cadeia? 5. Então, vai ficar o pente. Observem o seguinte, que na posição de número 1 eu tenho uma insaturação. 1, por que é? Porque é uma dupla ligação. E, como eu disse anteriormente, na hora que eu for determinar o sufixo -ol, eu tenho que dar a posição da hidroxila. 3-ol. Então aqui, esse composto é o pente 1-en-3-ol. Não há necessidade, tá? Se você quiser, de colocar o 1. Mas eu estou colocando aqui o 1 para te lembrar da posição da insaturação. E para finalizar, tá? O quinto exemplo. Esse cara aqui é um álcool? Veja bem, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, nós temos um álcool. Outra coisa que eu vejo aqui é que eu tenho carbonos do tipo terciário. Então, a minha cadeia ela é ramificada. Nesse caso, eu tenho que encontrar a cadeia principal. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a minha cadeia principal. Como nós sabemos, eu tenho que enumerar esta cadeia de modo que a minha insaturação fique com a menor numeração possível. Vou contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam o seguinte, que a hidroxila, nas duas contagens, tá? Esquerda, direita, direita, esquerda, ficou com a numeração 4. O que eu faço? Nomeio de qualquer jeito? Não. Nesse caso, quem vai desempatar são as ramificações. Observem o seguinte, que da esquerda para a direita, eu tenho as ramificações na posição 2 e 5. E da direita para a esquerda,
eu tenho nas posições 3 e 6. E aí? Quais são as menores numerações para as ramificações? 2, 5 ou 3, 6? Ah, Patrick, 2, 5. Então, a numeração da direita para a esquerda, ela não é válida. Então, vamos lá. Como é que eu vou nomear esse cara? Primeiro, como é uma cadeia ramificada, eu vou começar com as ramificações. Então, na posição 2 e 5, eu tenho ramificações do tipo metil. Então, você vai fazer assim, ó. 2, 5 de metil. Agora eu vou para a cadeia principal. Eu tenho 7 átomos de carbono. Hept. Entre os carbonos, só há ligações simples. Afixo an. Agora, como é um álcool, mais ol, mas eu tenho que indicar a posição da minha hidroxila. 4 ol. Então, esse composto é o 2,5 de metil heptan 4-ol. Tranquilo, galera? Vamos lá, nossa segunda função nessa aula são os fenóis. O que são fenóis? São compostos que apresentam um grupamento funcional hidroxila, o OH. Também, Patrick? Sim. Só que no caso dos fenóis, a hidroxila vai estar ligada diretamente ao anel aromático. Então, percebam aqui, eu tenho nesta representação, eu tenho a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então, esse composto pertence à função fenol. Galera, como visto anteriormente, definimos que fenóis são compostos que eu vou ter o grupamento funcional hidroxila ligado a uma cadeia aromática, a um anel aromático. Por exemplo, esse composto aqui de número 1 é um fenol? Observe o seguinte, eu tenho a hidroxila. Ela não está ligada ao anel aromático, mais especificamente ao benzeno? Tá sim, Patrick. Então, o mesmo é o quê? É um fenol. Segundo exemplo, ó. Será que esse composto, essa substância, pertence à função fenol? Observe o seguinte, aqui eu também tenho a hidroxila ligada ao anel aromático, mais especificamente ao benzeno. Então, eu posso dizer que o mesmo pertence à função fenol. Uma observação. Será que esse composto aqui é um fenol? Olha só, a hidroxila ela está ligada a um carbono saturado. Patrick, por que ela está ligada a um carbono saturado? Observem que é o carbono que ela está ligado, o mesmo faz uma ligação química com a hidroxila, com esse carboninho aqui do benzeno e a 2 hidrogênios que eu simbolizei por um tracinho. Então, isso é um fenol? Bem, o composto ao lado não é fenol, pois a hidroxila não está ligada diretamente ao anel aromático. Tá, Patrick, mas esse composto pertence a que função? Como dito anteriormente, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Logo, essa substância é um álcool. De novo, por que essa substância aqui não é um fenol? Porque a hidroxila não está ligada diretamente ao anel aromático. A hidroxila ela está ligada a um carbono saturado. Esse carbono saturado aqui que está ligado ao anel aromático. Logo, esse composto pertence à função álcool. Tranquilo? Nomenclatura dos fenóis. Hidroxi, sempre vou começar a numerar a cadeia por ele, pelo grupamento hidroxila, mais o nome da cadeia aromática. Por exemplo, aqui, que é esse composto? Observe o seguinte, sempre começa a enumerar do carbono da hidroxila. Como sabemos, isso aqui é um fenol, porque a hidroxila está ligado ao anel aromático. Então, esse camarada aqui é um hidroxi benzeno, ou simplesmente, como estou escrevendo aqui para os senhores, hidroxibenzeno. Ali, observe o seguinte, que é um fenol. Por que é um fenol? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Além disso, observem aqui que este carbono do anel, ele é um carbono terciário. Logo, esse camarada aqui é uma ramificação. É uma ramificação que apresenta 2 carbonos. Então, é a ramificação que a gente chama de etil.
Como é que eu vou nomear isso? Você vai começar a numerar pelo hidroxilo. Aonde agora a minha ramificação vai ter menor numeração? No sentido para a direita ou caminhando pela esquerda? Observe o seguinte, no sentido horário, você vai ter a menor numeração para a ramificação. Tranquilo? Então o nome disso vai ser 1-hidroxi, 3-etil, benzeno. Tudo bem? E aqui, como é que eu dou o nome a isso? Observe o seguinte, eu tenho a hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Ué, Patrick, mas o que é isso aqui? Lembre-se que toda vez que você tem dois anéis, tá? Dois anéis coladinhos, nós temos, tirando aqui hidroxila, o naftaleno, que é um composto aromático que a gente viu lá na aula de compostos aromáticos. Só que agora a hidroxila está ligada ao naftaleno. Então, eu também posso dizer que esse composto pertence à função fenol. Beleza? Como é que eu vou nomear isso? Lá, também na aula de compostos aromáticos, aprendemos a dar o nome deles. E vimos que nessa posição aqui eu tenho a numeração 1. Então, esse cara é 1-hidroxi. Opa, fiz besteira aqui, vou apagar. Naftaleno. Em vez do 1, também aprendemos lá na aula de nomenclatura dos compostos aromáticos que eu posso usar, tá, a simbologia alfa, ou seja, o nome desse fenol é 1-hidroxinaftaleno ou alfa-hidroxinaftaleno. Amigos, para a gente fechar essa nossa primeira aula de funções orgânicas oxigenadas, faremos uma abordagem agora dos éteres. Tá? Quando a gente pensa em éter ou em qualquer função orgânica, é importante a gente defini-la. E então os éteres, tá, são compostos orgânicos que apresentam cadeia carbônica heterogênea. Patrick, me lembra o que é uma cadeia carbônica do tipo heterogênea? Imagina que você tem uma sequência contínua de átomos de carbono. E eu venho e corto essa sequência contínua e boto um elemento ali diferente de carbono no meio delas. Esse elemento diferente é o heteroátomo, beleza? Um outro exemplo prático. Imagina que você tem uma sequência de cadeiras vermelhas, beleza? Simbolizando os carbonos. No meio dessa sequência eu venho e boto uma cadeira amarela, simbolizando um elemento qualquer. Antes você tinha uma sequência de cadeias vermelhas, era homogênea. Quando você introduz ali no meio dessa sequência de cadeiras vermelhas uma cadeira amarela, essa sequência de cadeiras passa a ser heterogêneas em relação à cor. É mais ou menos a ideia que eu quero te trazer de uma cadeia heterogênea. Ou seja, você tem uma sequência contínua de átomos de carbono. Não só tem átomos de carbono, cadeia homogênea. Introduzi ali, coloquei ali um elemento diferente de carbono. Passa a ter uma cadeia heterogênea. Então, os éteres, eles têm que apresentar cadeia carbônica heterogênea, onde, em especial, o heteroátomo é o elemento químico oxigênio. Uma representação geral aí para os éteres ficaria assim mais ou menos. Eu tenho aqui R1, oxigênio R2. Onde, em hipótese alguma, R1 e R2 podem ser hidrogênio, ou seja, tanto o R2 quanto o R1 têm que ser diferentes de hidrogênio. Ou seja, quero te dizer que tanto o R1 quanto o R2, que estão ligados ao oxigênio, têm que ser cadeias carbônicas. Por exemplo, posso dizer que esse composto aqui é um éter? Observe o seguinte, eu tenho CH3, oxigênio e CH3. Veja o seguinte, a sequência de carbonos não foi interrompida, não foi quebrada pela presença do oxigênio? Opa, então eu tenho uma cadeia heterogênea, onde o heteroátomo é o oxigênio. Então esse composto pertence à função éter. Segundo exemplo,
É um éter? Observe o seguinte, eu tenho aqui uma cadeia carbônica, outra cadeia carbônica que está sendo quebrada, essa sequência de carbonos, pelo oxigênio. Então aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, onde o heteroátomo é o oxigênio. Logo, esse segundo exemplo, a substância, o composto, pertence à função éter. Terceiro exemplo, você tem aqui uma cadeia aromática e um radical alquilo, que estão separados pelo elemento químico oxigênio. Então eu posso dizer que esta cadeia ela é heterogênea, onde o heteroátomo é o oxigênio. Então esse composto pertence à função éter. Nomenclatura dos éteres. Como é que eu vou dar o nome aos éteres? Como visto nos exemplos, você vai ter o oxigênio, uma cadeia para a esquerda, outra para a direita. Radical menor mais oxi, o radical maior eu vou dar o nome ao hidrocarboneto correspondente. Observem aqui, eu tenho CH3, OCH3. Tanto o primeiro radical ligado ao oxigênio quanto ao segundo radical ligado ao oxigênio são iguais. Como é que eu daria um nome a isso? Escolhe um, que é o menor, vou falar MET, mais oxi, metoxi, e o outro radical, que também é igual ao primeiro, nesse caso, vou dar o nome do hidrocarboneto correspondente. Pensa no hidrocarboneto que apresenta um átomo de carbono, seria o metano. Então, esse composto, tá, de acordo com a nomenclatura oficial, com os padrões da IUPAC, é o metoximetano. Aqui o segundo exemplo, você tem CH3CH2, o oxigênio CH2CH3. Então aqui eu tenho um éter. Por quê? Porque a cadeia carbônica é heterogênea e o heteroátomo é o oxigênio. Como é que eu vou dar o nome a isso? Analise os radicais CH3CH2, CH3CH2 são iguais. Escolhe um para jogar o radical, o sufixo oxi, e o outro você vai dar o nome do hidrocarboneto correspondente. Então vai ficar et mais oxi, etoxi, e o outro, vou falar que esse aqui é o maior, por exemplo, que não é, que são iguais, tá? Vou dar o nome do hidrocarboneto correspondente. Qual é o hidrocarboneto que apresenta dois carbonos e entre os carbonos ligação simples? Ah, é o etano, então esse cara é o etóxi. Etano. Aqui embaixo, terceiro exemplo, é um éter. E, Patrick, eu percebi que a cadeia é heterogênea e o oxigênio é o heteroátomo. Então a gente pode dizer que este composto pertence à função orgânica oxigenada éter. Valeu? Onde esta cadeia aqui, observem que ela é menor do que a da direita. Por que essa é menor? Porque ela apresenta 2 átomos de carbono e aqui da direita apresenta 3 átomos de carbono. Então, ó, radical menor mais oxi, então vai ficar et mais oxi. E o nome para o radical maior como se fosse o hidrocarboneto correspondente. Lembra aí? Você tem um hidrocarboneto, imagina, eu tenho um hidrocarboneto com 3 átomos de carbono, onde entre os carbonos eu só tenho ligação do tipo simples. Opa, então vai ser o propano. Então esse cara é o etóxi propano. Tudo bem, galera? Dúvidas? Então, olha só. Espero que todos tenham gostado, tá? Se você puder, dá um like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, que em breve teremos mais novidades. Um grande abraço, não deixe de estudar e se cuide. Valeu?